Olá, meus amigos, bom dia. Estamos aqui para mais uma reflexão e nós escolhemos hoje a passagem já bastante conhecida de muita gente, que é a conversa de Nicodemos com Jesus à noitinha, e que está no Evangelho de João, capítulo 3. Nicodemos, um dos principais dos judeus, um fariseu importante no seu meio, busca Jesus ao anoitecer para buscar algo mais, algo que fosse mais consistente, porque ele confessou a Jesus que Jesus, ninguém pode fazer o que você faz se não for pelo poder de Deus. E os dois começam a conversar. E Jesus diz a Nicodemos que é necessário para ele ser salvo, para ele viver na presença de Deus, que é preciso nascer de novo, senão não pode ver o reino de Deus. E Nicodemos não entende a princípio, ou não entendeu nunca, o que é nascer de novo. Ele pensou que fosse voltar ao ventre materno e nascer de uma nova aparição. Jesus diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que Jesus quis dizer a Nicodemos é que nós estamos falando duas coisas diferentes. O nascimento da carne é uma coisa, o nascimento do Espírito de Deus. Espírito com E maiúsculo, simbolizando aqui o Espírito de Deus, o Espírito Santo. Então Jesus diz aqui que é necessário nascer do Espírito. E também diz: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Me perdoe, mas muita gente diz que essa água aqui é água do parto, líquido amniótico. Meu Deus, que coisa abominável. A água aqui, para os judeus, simbolizava morte. Morte das coisas velhas, morte dos antigos conceitos, morte da velha criatura. Na cultura judaica da época, a água tinha esse atributo de simbolizar morte de coisas passadas, morte de coisas antigas. Então, a própria água simboliza aqui morte da criatura velha, do velho pecador, do homem sem Deus. Isso é nascer da água. E nascer do Espírito, com E maiúsculo. Nascer do alto, nascer de Deus. Nas Bíblias americanas, já mais modernas, corrigidas por diversos eruditos, como a que eu gosto muito, a New Revised Standard Version, ela diz: You must to be born from above. You must to be born from above. Você precisa nascer do alto. Você precisa nascer de Deus. Então, o que Jesus diz aqui a Nicodemos é que é preciso ser uma nova criatura, um novo homem, uma nova mulher, pelo poder do arrependimento, da morte da velha criatura e de um renascimento no Espírito Santo. E esse renascimento é indispensável a uma vida perante Deus. Ninguém pode dizer que é cristão se não nasceu de novo. Ah, eu sou cristão porque eu vou à igreja. Isso não quer dizer nada. Você pode pertencer à chamada igreja visível apenas, onde há compromissados e não compromissados com Deus. Ah, porque eu falo no nome de Jesus. Também não é.
porque eu sou bom e Jesus é meu grande mestre. Não basta ser mestre, tem que ser senhor também. Então, muita gente precisa nascer de novo, experimentar uma renovação moral e espiritual. E só o poder do Espírito Santo pode fazer isso em nós. O homem sozinho, pelo seu coração e pelo seu espírito, pode aprimorar-se sozinho até, dentro de uma faixa limitada humanística. Eu posso, se eu não fosse cristão, eu poderia viver dentro de um bom padrão moral e de uma espiritualidade, digamos, razoável, por meios próprios. Mas eu não passaria de uma faixa humanística, de uma faixa que é acessível à limitada condição humana. Eu tenho vivido sob bons padrões morais e espirituais. Muito bem. Mas perante Deus é outra coisa. Em 2 Coríntios 5,18, diz o apóstolo Paulo que tudo provém de Deus. Quer dizer, tudo provém do alto. Que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo e nos concedeu o ministério da reconciliação. Então, por maior que seja a retidão moral ou espiritual de um homem ou as suas obras, sem a participação de Deus, sem a participação do Espírito Santo, é impossível uma vida perante Deus. E essa vida perante Deus se faz unicamente por intermédio do senhorio e da maestria de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos algumas características, algumas repercussões desse novo nascimento a que se refere nosso Senhor Jesus Cristo. Esse novo nascimento, nós vemos que é imposição de Deus. Jesus não está sugerindo ou propondo um novo nascimento. Ele está impondo um novo nascimento como sendo condição sine qua non para estar na presença de Deus e herdar o reino dos céus. Em João 3,3, dentro dessa conversa de Jesus e Nicodemos, Jesus respondeu-lhes: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O nascer de novo aqui é o nascer do alto, nascer de Deus, ser nova criatura. Esse novo nascimento também é um nascimento, como Jesus disse, incorruptível. Não vem através de presumidas vidas sucessivas, nada disso existe. Nada disso é bíblico, nada disso tem respaldo teológico. Isso é um pressuposto de civilizações anteriores à civilização hebraica. É um nascimento incorruptível. O apóstolo Pedro nos diz em 1 Pedro 1,23, tendo renascido ou tendo regenerado, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e permanece para sempre. Então, nascer não de semente corruptível, o ventre da mulher, o ventre do homem, os princípios humanos, esses são todos princípios corruptíveis e perecíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um instrumento poderoso para a renovação, o novo nascimento. Porque a palavra nos convence do pecado e da nossa necessidade que nós temos de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo nascimento também, como diz Jesus, é para uma renovação essencialmente espiritual. Em Tito 3, 5 e 6, Paulo, escrevendo ao jovem pastor Tito, diz: não em virtude das obras de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou,
nos salvou mediante o lavar da regeneração e a renovação pelo Espírito Santo. Espírito Santo que Deus profusamente derramou sobre nós por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa renovação espiritual, que é o principal nesse nascer de novo, vem através da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Um novo nascimento também se torna necessário para se assumir uma nova identidade. Se você é uma nova pessoa, no caso transformada, com novos propósitos, com uma nova face, um novo perfil, você tem que mudar a sua identidade. Você é agora uma criatura, digamos, cristã. Então você não pode ter a mesma identidade que você tinha antes. Paulo, em Gálatas, capítulo 2, verso 20, nos diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Então, para que assumamos uma nova identidade, uma nova postura, um novo discurso, uma nova estrutura, é preciso reconhecer esse amor de Deus manifesto em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse renascimento também, esse nascer de novo, é necessário para assumirmos um novo encargo. A partir do momento em que somos feitos filhos de Deus por adoção em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos um privilégio e temos também um novo encargo. Estamos encarregados de testemunhar de todas essas coisas que Deus fez por nós e faz em nossa vida. Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então você vê que nós cristãos, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós temos um novo encargo. Nós estamos encarregados, como geração eleita, sacerdócio real e nação santa, de anunciarmos as grandezas de Deus manifestas em nosso Senhor Jesus Cristo. Esse novo nascimento imposto por Jesus mostra uma necessidade de morrer, como eu já disse, quando eu falei da água. É necessário morrer. Morrer o velho homem, os velhos hábitos, os velhos conceitos. É preciso morrer o discurso antigo, profano, e sermos novos em todas as coisas. É preciso morrer para nascer de novo. Paulo, em Romanos, capítulo 6, verso 6, nos diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele Jesus, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não servirmos mais ao pecado. Então, Jesus, ao ser crucificado, simbolicamente, o velho homem que havia em nós cristãos foi crucificado com ele. E quando ele renasceu, quando ele retomou a sua vida, nós passamos a reviver como novas criaturas regeneradas. Esse é o novo nascimento. É necessário o arrependimento. Essa água a que se refere Jesus tem um componente também fortíssimo de arrependimento. Em Atos dos Apóstolos 2, verso 38,
Então Pedro lhes respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então é necessário que o homem se convença que é pecador, se arrependa do seu pecado, se envergonhe do pecado e queira ser uma nova criatura perante Deus em Cristo Jesus. Então, o arrependimento é necessário. Não adianta virtudes morais e espirituais sem um quebrantamento perante Deus. Também é necessário ser batizado. Batizado aqui não pelo simbolismo do batismo, mas pelo verdadeiro batismo, que é transformar-se. Batismo vem da palavra grega baptizo, que significa imergir como velha criatura e emergir como nova criatura renovada. Esse termo grego, o grego koiné, esse baptizo significa isso. E era um termo utilizado em medicina, na culinária, significa mergulhar de um modo e ressurgir como nova criatura. No Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 16, quem crer e for batizado nesse sentido será salvo, mas quem não crer será condenado. Se crer, será salvo, se não crer, será condenado. Aqui está manifesto um exclusivismo da salvação em Jesus Cristo. E por fim, para consolo e esperança. Todas as pessoas que experimentam um novo nascimento, todas as pessoas que experimentam ser uma nova criatura em Cristo Jesus, carregam em si, no presente e para toda a eternidade, um consolo e uma esperança. Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16, nos fala: e o próprio Senhor nosso, Jesus Cristo, e Deus nosso Pai, que nos amou e pela graça que nos deu, uma eterna consolação e boa esperança. Uma eterna consolação e boa esperança. Jesus Cristo, quando nos permite nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, quando nos permite sermos nova criatura, Ele nos contempla com uma eterna consolação e com uma boa esperança para os dias de hoje e para os dias eternos. Amém? Que essa mensagem tenha sido útil a você. Se você ainda não tem um compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo, se você ainda é uma velha criatura, deixe morrer o velho homem, a velha mulher, e renasça como nova criatura em nosso Senhor Jesus Cristo, pelo poder do Espírito de Deus, o Deus Santo de Israel. Amém? Que tenha um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite em nome de Jesus. Até a próxima mensagem. Muito obrigado.